Olá, estamos começando mais um Papo de Redação, um programa que sempre traz de forma bem-humorada os bastidores da política e da economia. Dessa conversa vão participar os jornalistas Sheila Damorim, Helena Chagas e Andrei Meirelles. Hoje nós paramos no nosso estúdio móvel com a vista para a esplanada dos ministérios. E como você pode perceber, a grama está toda seca, quase árida, por conta do período seco aqui de Brasília, que combina muito bem com o atual momento da política, Uma né? situação do governo, sobretudo, né? Tá em pleno deserto. Não é, Sheila Damorim? Repasso a Com aquela palavra sensação de a nossa isolamento, especialista né? em economia, que poderá dizer isso com muito mais propriedade, não é, meu amor? Desidratação total. O negócio é o seguinte, nem muito líquido está resolvendo. Agora, nessa A situação semana é que o Brasil perdeu o grau de investimento, né, que dominou a economia, que perdeu o grau de investimento, piorou ainda mais a crise e trouxe de volta aquela palavra que a Dilma tanto está querendo evitar, né, o impeachment. Cecília, eu acho assim, o grau de investimento, ele já estava contratado. Todo mundo esperava, a equipe econômica esperava que em algum momento viesse. O que não esperava era que viesse agora. Estava todo mundo apostando. Surpresa, né? Você sabe que me fosse mais contaram pro uma final do fofoca, ano. uma pessoa próxima do Levi me disse que quando ele soube, ele estava no telefone, ele ficou mudo. Ele perdeu a voz, porque nem ele esperava, nem a presidente deu entrevista nesse dia, sem saber. Eles esperavam que viesse mais para novembro e ainda tinha uma grande expectativa de que o governo tinha tempo para tentar reverter esse downgrade aí, esse rebaixamento da nota brasileira. Enfim, foi pego de surpresa. As agências realmente é praxe nessas ocasiões. A agência liga normalmente umas 2, 3 horas antes para o governo brasileiro, entra em contato com o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, entra em contato com o presidente do Banco Central, avisa do comunicado, mostra muitas vezes o teor do comunicado, que é um momento que o governo brasileiro tem chance de tentar rebater alguma coisa ali, mas isso aqui não é bem assim, está sendo muito duro. Eles não fizeram isso dessa vez, não? Não, assim, é praxe. Então, Mas o Levy soube muito antes. em cima, né? Normalmente, 1 hora, 2 horas é. antes de soltar o comunicado, é uma cortesia. A agência é um ente mas privado. Que ele ficou mudo, ela não voz. tem obrigação de fazer isso, mas é uma cortesia que costuma ser feita e foi feita dessa vez. Só que o problema, assim, para piorar, foi a reação do governo pós o anúncio, que não mostrou nada, não mostrou apresentou nada até agora. A presidente Dilma convoca uma reunião de emergência para tratar do assunto. O ministro da Fazenda dá uma coletiva na sequência. Cria-se uma grande expectativa. E o que ele fala? Nada. E aí ele vem com aquela frase dizendo o seguinte, que se for preciso, a gente vai aumentar imposto, e as pessoas sabem e vão querer pagar imposto. Aí, gente, eu preciso ter meu momento, Levi. Ministro, as pessoas não querem pagar mais imposto. Elas podem se conscientizar, elas podem aceitar, se forem muito bem convencidas de que esse aumento de imposto vai gerar, sim, um benefício para a sociedade e para o país. Só um parentezinho, mas cadê o Sheila? convencimento? Cadê as propostas? Cadê o corte do orçamento? Exagerou um pouquinho, A né? impressão que deu, eu que não sou da área de economia, que ele estava pedindo um dízimo à população para levá-la ao paraíso. Porque ele virou e disse o seguinte, um pouquinho de imposto, muito crescimento futuro. Na verdade, o que todo Deus, mundo sabe é que vai ter que aumentar imposto e cortar despesa do governo. Mas, não, Helena, não tem como Sem o você governo chegar aqui e dizer, olha, a minha despesa é essa, eu tenho gasto X mais 1, X mais 2, nós vamos tirar daqui. Vai Cadê? ter que fazer. Cecília, Teve essa transparência? Essa era a o que ele chance tá que o governo fazendo tinha para mostrar o seguinte, ó. O que me parece é que ele ainda não caiu a ficha para sentar e cortar tudo. Mas eu acho que até segunda-feira isso aí vai aparecer, não é possível. Vai ter que aparecer, Porque segundo os ouvi políticos, até falar a semana que vem. eles vão precisar, Sheila, não sei se é isso, que eles vão precisar de mais, não é os 30 bi que faltam no orçamento de 2016, que foi mandado ao Congresso. Os 30 bi é um déficit de 0,5%. Mas para chegar na meta de 0,7%, Eles vão ser 70. que a presidente está prometendo, se comprometendo, eles estão de 70 bilhões. 70 bilhões. Isso aí é muita uma coisa. imensidão de dinheiro. Agora, isso, né, Andrei? Eu Você até que engasguei andou. aqui, ó. Engasguei. Com esse papo de vocês, até me fez engasgar. Está sufocante demais. Igual a seca de Brasília. Igual a seca, Tá aí, o ar está irrespirável. Só dentro do que a Helena falou, é o seguinte, o ministro perdeu a chance, o governo perdeu a chance de chegar e falar para a sociedade, olha, até aqui eu posso cortar e foi onde eu fui. Aqui eu não posso mais, são gastos fixos, o Congresso tem que me ajudar. Se a sociedade quer cortar aqui, o Congresso vai ter que autorizar.
E vai cortar. E nas receitas eu vou ter que cobrar mais imposto. Ninguém esperava que ele chegasse, ó, vai aumentar a CPMF, vamos recriar isso, vamos aumentar a CID, ninguém esperava. A alíquota vai ser... Mas que ele apresentasse as diretrizes. Pelo menos esses 70 bi, ó, precisamos de 70 bi, 30 vai ser de redução de despesa, 40 vai ser de imposto. E vamos discutir como é que nós vamos fazer isso. Agora, eu acho que precisa disso. Além do estrago na economia, aumento de dólar, custo de juro, rebaixamento também de empresas estatais, dos bancos brasileiros, justamente o PIB que estava bancando, tentando salvar o governo Dilma aí. Além dessas coisas todas, há uma expectativa que é a seguinte: a semana que vem ela vai dar uma resposta que pode ser ou não aceita por todos os atores desse momento. Pelo Estado. Político e econômico do país, né? E aí, eu conversando ontem à noite com gente dizendo o seguinte: está uma pressão muito forte assim, para atender e fazer logo mostrar bem para valer, cortar e tal, agradar o mercado. Mas se ela fizer isso, ela vai desagradar o PT. Sim. Então... Qual a solução? É muito difícil, está dizendo o seguinte, ela agradar as duas coisas ao mesmo tempo. Ela corre o risco, sabe de quê? De não conseguir agradar o mercado e desagradar o PT. Mas ela já desagradou. O PT está dizendo, o Lula declarou pode ser muito pior semana que vem. Eu acho, Andrei, que essa opção dentro da cabeça dela, ela já fez, porque ela viu que o ex-presidente Lula já está na rua falando mal do ajuste fiscal. Se ele está publicamente se manifestando... Você acha que ela vai ficar do lado dele? É que ele já não tem... Não, acho que ela não ficará do lado dele. Eu acho que ele, Lula, já perdeu as esperanças de que ela vai ficar do lado dele. Por isso ele agora desembarcou. Está na rua criticando a política ortodoxa do Joaquim Levy, que é a que a Dilma está adotando nesse momento. E não é nas ruas brasileiras, como ele prometeu sair caravana, Paraguai, Argentina. Na Casa Rosada, com Cristina. Não, e só vamos lembrar... Fora do Brasil, ele ia sair numa caravana. É a mesma que ele falando que o Lula vai pra rua, a caravana dele está lá no Paraguai, Argentina, falando mal de Brasil. Mas olha, gente, o que eu acho? Vamos lembrar uma coisa, é o mesmo Lula que em 2008 comemorou o grau de investimento que o Brasil ganhou, dizendo que isso é um país que agora ninguém segura esse país, e ganhamos porque não gastamos mais do que arrecadamos. Viramos um país sério. Essas foram frases textuais do presidente. E agora ele fala exatamente que agora ele está tendo mais gastos, inclusive. Teve que investir na pobreza. Isso, porque não pode sacrificar mais a população. O que o Lula está fazendo? Ele está resgatando o discurso dele com o público interno, falando de pobreza, falando para os petistas, recuperando o PT tentando recuperar o PT lá de raiz dele, lá de trás, o que é um discurso praticamente oposicionista hoje. Mas só que na Argentina, então, eu acho que porque está difícil dele falar isso nas ruas brasileiras, ele tem que falar na Argentina. Mas está repercutindo muito aqui. O que eu acho em relação... Até eu estou com a garganta vou trazer minha panela aqui. É a secura. O que acontece? O que eu acho? Para a Dilma, eu acho que a salvação seria só se ela desse um tremendo de um cavalo de pau nesse governo. E aí o cavalo de pau não é só na economia, fazer corte, fazer tudo isso. É cortar ministério, é trocar pessoas, trocar ministros, é dar ao governo dela um novo recomeço, um novo renascimento, com uma nova pactuação de forças, é trazer o PMDB de vez, senão não tem salvação. E se ela não fizer isso, eu acho que vai ser muito difícil superar esse momento. O problema, como eu li essa semana num desses boletins que a gente recebe, é que a guinada da Dilma, ela deu uma guinada a 180, depois ela resolveu guinar de novo, foi para 360. Então aí ficou no mesmo lugar. Voltou para a meta. E por isso que saíram hoje notícias, ou essa semana, esse final dessa semana, notícias de saída, pressão para tirar o ministro Mercadante. É o caso da gente esperar para ver, Esperar para ver. Porque é uma coisa que já queria chegar. Vamos supor que ela faça isso. Vamos supor que ela faça isso. Vamos raciocinar um pouquinho para frente. Vamos supor que a presidente Dilma venha, faça os cortes, faça essa mudança radical desse cavalo de pau. Tire o Mercadante. Tire o Mercadante, chama o PMDB, entrega o PMDB. O governo vai se esticar a partir daí, já não é mais dela. Não, já é Então, a presidente Dilma, da forma que é concebida, da forma que se elegeu, já acabou. Já escrevi a dúvida, é se ela vai virar uma marionete, vamos usar a palavra, se ela vai virar uma marionete, ou uma rainha da Inglaterra, ou se ela vai perder o poder. É essa conversa que os políticos estão conversando de todos os partidos, está todo mundo conversando isso. Porque discutindo que está dizendo o seguinte, do jeito que está, não dá. Não dá. Já há um consenso. É porque mesmo quem queria
ajudá-la, já está desistindo de ajudá-la, porque está dizendo, do jeito que Não está, tem não dá. como. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que chegar, ela tem que ter uma política e ela tem que assumir isso. Ela tem que deixar claro, gente, estou O fazendo problema essa é que política, ela essa uma hora política... faz uma coisa, outra hora faz Isso, outra. essa política não vai dar resultado no Isso- mês que vem. não. Aí vai derrubar a inflação Tem no que ser final do ano que vem. O crescimento só estou tentando salvar 2017, 2018. Ela tem que deixar isso claro. Para amanhã, as pessoas não começarem, a inflação está subindo, o E aí ela desemprego ceder. crescendo, o PIB não, a economia em exceção. E aí ela cede. Aí vai alguém, olha, presidente, dá aqui, ajuda os bancos públicos, os montadores é bom, fazer aquilo. Esse é o momento Não vai O dar problema é que a presidente credibilidade Dilma dela lá fazer- embaixo, né, fazer como? escolhas muito Difíceis, difíceis, é. muito difíceis para ela, Mas não é como, fácil. por exemplo, essa pressão pela saída do Aloysio Mercadante. O Aloysio Mercadante é um dos principais conselheiros dela, é o principal, Quer eu dizer, diria todas hoje. as bobagens E que ela fez ela- até agora tem uma Veja digital. bem, veja bem. Esse episódio do envio para o Congresso Tem a dela, ele de só um apertou em orçamento cima. deficitário em 30 bilhões, foi se descobrir que a ideia, realmente, quem estimulou ela a fazer isso, foi o Mercadante, foi o Nelson Barbosa e, sobretudo, o Mercadante. Agora, quem fez foi ela. Temos que lembrar. É isso que ela está falando. A entendeu? digital é dela, Então, mas o Mercadante está Pois é, o que acontece? A saída do Mercadante, deixa eu só concluir esse raciocínio. A saída do Mercadante Não resolve. resolve politicamente. Seria muito importante para o resgate político do governo botar alguém que não seja do PT ali, que seja do PMDB, ou que seja de fora dos partidos, mas seja bem aceito pelo establishment, pelo PMDB, pelo PIB, etc. Isso seria um resgate político importante Pra ela salvar o governo. O Mercadante agiria como o quê? Um fusível, né? Você não pode tirar o presidente, ou pode até, né? Até pode, né? Mas é uma coisa bem mais trabalhosa. Você tira o fusível. Ele agiria como ele é um anteparo e um queimado. fusível. Agora, a pergunta que se faz é a presidente está sozinha. O presidente E Lula aí, abandonou a Helena? presidente. Ela Peraí, vai abrir peraí, mão peraí, do peraí. principal, Não, pois é. do principal Não, peraí, conselheiro Helena. dela. Como será Peraí. isso? Não, pois é. Agora tem o seguinte. Vamos registrar mais um do Mercadante aqui, atribuído ao Mercadante. Na semana passada, a presidente assinou um decreto em que transferiu dos comandantes militares a promoção, uma série de coisas que eles sempre fizeram, para o ministro da Defesa. Aí o que acontece é o Tirando o seguinte, poder dos tirando o militares. poder vamos dos dizer, militares. Comandantes militares. na comandantes véspera do militares. 7 de Nomeações. setembro, quando é o Não, foi no momento dia do governo. seguinte ao 7 de setembro. Não, foi na foi na véspera, na véspera, quinta-feira véspera. passada. Foi na Foi quinta-feira na passada. véspera, na semana. Aí o que aconteceu? Estava assinado lá esse decreto pela presidente Dilma e pelo comandante da Marinha. Da aeronáutica. Da Marinha. O comandante da Marinha, que estava como Aquele ministro substituto interino, do ministro da ministro Defesa interino da naquele Defesa, momento, que ele tava disse, viajando. não sei disso, não assinei. Aí já tem uma falsidade ideológica. Aí vai se descobrir que a secretária executiva do Ministério da Defesa, a Eva Chavon, né, uma coisa assim, ela é petista de carteirinha, de raiz, etc, etc. É casada com o segundo do MST, né? Aí você se lembra aquele negócio dos militares começaram a lembrar o negócio de exército estédio, etc, etc. E ela mandou isso para o Palácio e o Mercadante teria levado lá para a presidente Dilma assinar. Isso criou uma atrapalhada. Os militares estavam no quadrado deles. Essa crise toda aí fora, eles botaram os militares dentro da crise. Eles estavam com um E comportamento... eles ficaram revoltados. Revoltado. Aí ela fez um decreto em que ela faz o seguinte, para corrigir. Ela diz o seguinte, nesse novo decreto, ela mantém a mudança, mas atribui ao ministro da Defesa a subdelegação. Só que no Congresso já tem 2 ou 3 decretos legislativos, vão derrubar isso no Congresso. Em vez dela corrigir logo, que viu que foi atrapalhada, ela continua numa coisa. Veja bem, isso é sintoma do fato do Do Ministério da desgoverno, né? Defesa. Não, o Ministério da Defesa ser uma instituição que nunca foi totalmente assimilada pelos militares. Você tem um ministro da Defesa Civil, o único ministro da Defesa Civil forte que você sentia ali que comandava mesmo foi o Nelson Jobim. O Nelson Jobim conseguiu ocupar o espaço e comandar. Todos os outros, inclusive o Jacques Wagner agora, eles ficam ali meio na figuração. Mas ele também não sabia. Mas também não sabia. Ele também não Pois é, sabia. não sabia. Veja bem, Quem é que manda lá? é certo um ministro não saber do É, decreto claro De um que decreto não. da área que deveria dele. ter sido E assinado ele tava por ele. exterior. O que não é Tava certo é que viajando. ninguém foi demitido por causa disso. Não, isso Ficou por isso. Não, e é o pior. O ministro interino E tem é uma pior. assinatura que ele disse que não assinou. O ministro da Defesa Tava no Diz que não exterior, sabia, diz que não tava no exterior, sabia. Não pode não saber. Os comandantes militares dizem que não foram ouvidos. E a Casa Civil deixou Alguém passar. foi lá Deixou e fez, passar e gente, ninguém Pior pagou do esse que deixou preço. passar. Porque a notícia que se tem é que esse decreto já estava lá há 3 anos, engavetado na Casa Civil. Então, assim, alguém desengavetou.
Então, assim, não é uma coisa que E passou. aproveitou um momento Não é um muito papel bom, né? que foi- Porque a presidente estava preocupada com a crise, o ministro estava viajando, tirou da gaveta. E o Eu mais- acho que a situação E o mais, do momento o mais já foi curioso, superada, o mais né? curioso é que nesse Mas meio, foi desnecessário. um dos nomes apontado como possíveis substituto do, se for um petista, é justamente o Jacques Wagner, que é o que vinha sendo defendido. Para Tudo Casa da Luiz Civil. Mercadante. E a Luiz que a Mercadante é iria um pra nome defesa. apontado para a defesa. O pai dele é general. Eu acho que já foi. E o pai dele é general. Ele já preparou o concluímos. caminho, já foi ele. Opa, eu vou pra lá qualquer hora dessas, então eu quero ir mandando. Todo mundo que conhece ele tá sabe que ele... explicado. Agora, Helena, chega pra mandar. a gente estava falando aqui que a presidente está sozinha, é o momento dela decidir sozinha e tal. Só que, enquanto ela estava rodeada de pessoas, ela estava blindada. No momento em que começou Mercadante de um lado com Barbosa de um lado e mais o Levi do outro. E ela ficou naquele... A gente viu o quanto ela é insegura, né? E indecisa. Não é Sabe o Porque que eu ela vai acho? para um lado, ela vai para o Não outro, é- ela vai eu para um não lado, diria ela que vai esse para o outro. caso é uma quer decisão. O que eu acho é o seguinte, no coração dela, ela pensa igual o Mercadante e o Nelson Barbosa. Ela está fazendo tudo isso porque ela sabe que ela tem que seguir essa receita do Levi, ela tem que segurar o Levi, porque senão desmonta o governo, desmorona. Ela tem que reagir agora à Standard & Poor's para as outras agências de risco não rebaixarem. Agora, no coração dela, ela é uma economista Mas, de Helena, Que dá mas comprovado, ela não, toma uma Andrei. decisão de manhã, muda no dia seguinte, Mas ou isso toma é uma ela, coisa. isso é ela, Eu não gente. sei se é insegurança Agora- essa palavra, mas é Não, pelo mas menos não indecisa. é, No mas mínimo olha indecisa. só, Andrei, Indecisa. isso é a presidente e foi assim no primeiro mandato inteiro. A aí diferença tinha- é que no ela era primeiro blindada. mandato Ela ela se tava refugiava, mais assim, ela tava, Ela ela tinha tinha um uma popularidade escudo. lá em cima. Não, e ela tinha um escudo que era Agora, o a ministro da gente Fazenda vê que do o partido Guido dela. Mantega tinha um papel Do muito vestido importante. do partido dela, que vestia a Mas camisinha é dela. ele assim. que é O Guido acusado Mantega hoje, né? foi um senhor Agora- fusível, porque ele apanhou. E do tudo mundo ficou na inteiro, conta dele. de cabo a rabo. Ficou tudo na conta dele. O coitado vai A no gente não restaurante sabia em São que ela Paulo, era tão é indecisa. vaiado Deixa pela eu turma discordar. toda. Essa E conta, ele- Olha, eu vou nem ele comentar. essa conta não está Já, na ó, conta dele. a Essa Helena conta já tá na conta falou, do vou país deixar que está pagando quieto. hoje. Vou deixar com a A conta Helena estão essa aí. pagando todos nós com essa crise econômica. que Nós foi estamos feita E ainda pagando, podemos pagar nós estamos mais se tiver pagando. aumento. Isso é uma maneira dela dizer. Nós Isso é uma estamos maneira dela pagando dizer. a política É uma do forma PT dela desde dizer. 2003. É isso que nós estamos verdade, dizendo, mas gente. Mas A diferença é que o Lula... teve um papel importante. Isso, e assim, a diferença é que o Lula surfou no momento em que o mundo foi bem. Então o Lula Então pegou vocês o estão ciclo... dizendo que ela não pode comandar a política econômica. Ela tem que ser afastada. Economia é um ciclo do de alta comando. e baixa. Economia é um ciclo. Fala assim, o Lula pegou o ciclo em alta. Aí ele pôde O fazer todo o internacional, populismo que né? ele quis. E, infelizmente, aí deixou para a presidente, ela entrou no momento em que a economia começou a virar. Até porque Ela pegou o gastou ciclo de muito baixo. para elegê-la, né? O problema Esse começou é um ali. grande problema. O problema não foi no mandato da Dilma. O problema Começou começou na primeira no eleição segundo dela. Da segunda Na metade metade do do segundo mandato Na do campanha Lula, eleitoral. em que ele quis sair por cima da carne seca, com 80% de popularidade, fazendo coisas maravilhosas, e eleger sua sucessora. A questão Consequência fiscal estamos começou vendo ali. agora. Quem era o ministro da Fazenda naquela época? O problema é que ela fica... É mesmo, continuou. O problema é que Guido continuaram Mantega. bancando a aposta, Segunda mesmo mandato. quando o mundo mudou, os ventos Quando passaram a ser isso. diferentes. Agora, gente, Fizeram com continuaram bancando a aposta para continuar a isso. elegê-la. Com essa redução também do grau de, do grau de risco do país, voltou fortemente a discussão sobre impeachment, né? A gente falou muito rapidamente aqui, mas eu acho que valia a gente, porque lá no Congresso todas as articulações possíveis estão sendo feitas nesse sentido, É, o que né? eu acho. Com vista a uma nova eleição. É isso? Cresceu essa conversa. A nova eleição eu acho praticamente impossível. Ela só poderia ser Que o PMDB decretada não aceita. pela Justiça Eleitoral. É. Eu acho que não há chance nenhuma, chance próxima de zero. O que a gente vê é que dentro do PSDB, o Aécio, que estava muito aferrado à hipótese de nova eleição, já está caminhando rumo aos que defendem o impeachment. O Aécio está se aproximando, dizem, do PMDB. E as discussões estão nos bastidores, né? A parte principal da articulação não está sendo vista. A gente não sabe em que ponto ela está. Agora, eu ainda acho o seguinte, que ainda não há aglutinação de forças em torno de uma alternativa do outro lado. É o que salva a Dilma, é o que dá a Dilma esse fôlego. Esse último fôlego para dar um cavalo de pau no governo e se salvar.
Não, tá Eu certo, acho tá que é certo. isso. Agora, o que está acontecendo lá é o seguinte, o PSDB, que é o PSDB não, o Aécio, que é o turma do Aécio, que é um sinal mais claro do Temer. Quer dizer, não é nenhum sinal. O sinal eles acham até que foi dado, por isso essa aproximação. Por várias vezes. O que se diz que é algum compromisso do Temer aí em relação a 2018, alguma coisa assim. De não será candidato, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Imagina se ele não será. Como é que você bota esses dois para sentar? Esse é o problema. O Aécio quer fazer tudo isso, mas não quer parecer que tomou Ninguém iniciativa vai para ver não essa parecer cena por copista. enquanto. O Temer, o discurso do Temer é que ele não é desleal, que não sei o quê. Então o pessoal do Temer disse, não tem que ter esse encontro. O Temer fica de vice-presidente lá, sabe, assim, esperando que caia a coisa no seu colo. Pessoas muito próximas do Temer ouviram dele a seguinte frase: eu não vou mover uma palha, eu não vou fazer nada, eu não vou articular. Porque ninguém vai fazer nada. Agora, Não precisa veja fazer bem, nada. peraí, calma. Eu não vou fazer nada. Agora as coisas podem acontecer e eu não faltarei ao Brasil. Isso. Ou seja, o recado é, É o façam terceiro vocês. achado. Eu não vou conspirar, eu não vou trair. Agora, se as coisas acontecerem, claro que Estou eu vou pronto. trair. Você sabe que ele falou movimento isso, é exatamente isso, isso sei. naquela reunião lá É isso, ele tem daquele dito negócio isso que ele aos disse que ela não... interlocutores dele. Com as mulheres Olha lá, só, naquela André, mas reunião olha só, lá. Ele está em muito São Paulo, preocupado, ele está muito preocupado do ponto de vista de psicologia do Temer. Psicologicamente, ele não quer passar como um Um conspirador. Para Isso. ele, faz muito mal para ele, para a autoimagem dele. Agora, se as então, coisas ele não vai acontecerem, fazer. ele tá Agora, lá. se as coisas acontecerem, Ele ele tá tá lá. lá. Não, assim, a gente, ó, Gente que nem eu gosto de falar o seguinte, a gente tem dois impeachment. O impeachment como instrumento de retirar um mandatário do cargo, esse eu ainda não boto fé, apesar de que ele está sempre aí rodando. Porque pode ter uma A cada renúncia aí no número meio, pode acontecer. dependendo de Cada como número evoluir a ruim, ele coisa. ganha uma forcinha, mas eu ainda não boto fé ali 100% não. E o outro impeachment, que é o impeachment no sentido da palavra do impedimento, que esse para mim atualmente interessa É o mais, branco, porque é o mexe branco. mais, tem mais a ver com a vida das pessoas e com o mundo real. E esse, ela já está impedida, ela É um não está impedimento governando. branco, Então, eu gostaria de saber, agora, a minha questão é, agora que ela foi rebaixada até mesmo antes do Vasco, sem nenhuma provocação aqui, nem nenhuma conotação, que o Brasil levou o downgrade, qual é a reação? Ela vai se movimentar para tomar as rédeas e ser uma presidente de fato? Ela vai continuar. Ou ela vai deixar Ela vai continuar toda sendo esse petista entorno e ficando dela... no 13, porque o Vasco já saiu do 13. Ou ela vai deixar esse entorno gerenciar a crise, porque eles estão gerenciando a crise só, não estão gerenciando um país, e aí ela se afunda cada vez mais e caminha cada vez mais. Com essa sua pergunta, a gente vai encerrar o programa hoje. Quer dizer, vai ficar isso no ar, né? E lembrando apenas que essa semana a Lava Jato ficou absolutamente silenciosa pela segunda semana seguida, o que significa que na próxima pode vir coisa quente. Olha a Só- delação do Fernando Baiano Só- aí, hein? Foi assinada. Só uma coisa aqui, eu ouvi do Ministério Público, ouvi de políticos ontem, todo mundo dizendo, presta atenção na semana que vem, a semana que vem promete. Então, nós Carnaval vamos em voltar Salvador. Nós vamos voltar semana que vem para trazer mais essa notícia e os bastidores disso tudo, né? Até semana que vem e fique conosco. Seja bem informado, seja Fato Online.